Nós estamos falando sobre como permanecer firmes em tempo hostil. E eu estava dizendo hoje pela manhã que vivemos um tempo em que o movimento anticristão tem se articulado, o movimento anticristão tem se colocado em marcha contra os cristãos. O objetivo desse movimento é reduzir a igreja ao templo. Em alguns países você já não pode mais falar do amor de Jesus nas ruas. Países ditos de primeiro mundo. Para você falar de Jesus nas ruas, você tem que falar também de uma outra religião, porque isso, na concepção deles, é uma invasão da liberdade do indivíduo. Esse mundo anticristão tem tentado deturpar o projeto de Deus. Por isso que a imagem e semelhança de Deus vem sendo deturpado, corrompido. Então, se você assume a sua identidade como cristão, você, com certeza, vai ser perseguido. Se você assume a sua identidade como homem, criado à imagem e semelhança de Deus, homem, macho, você cria um problema para quem não se sente assim. Então a ideia é que todo mundo seja mais ou menos parecido com o outro. Então, ter um indivíduo que assume o seu gênero homem, macho, é ofensivo para a sociedade de hoje. Porque a sociedade de hoje quer ver os homens todos afeminados, com um trejeito comum. Mulheres femininas também não são bem-vindas. Mulheres femininas, elas ofendem o meu bem-estar, porque eu me sinto uma mulher masculina. Então, se eu vejo uma mulher feminina, isso me ofende. A ideia é que a mulher seja apresentada como algo diferente daquilo que ela é. E isso nós percebemos um movimento muito forte. Isso é só um exemplo da situação. Tem outras coisas acontecendo. Porque a ideia é descaracterizar a criação de Deus. E aí colocar o homem no centro da adoração. O homem é que é o centro. O certo é o que eu sinto e o que eu quero. O certo não é o que o outro sente e o que quer. Só que nessa perspectiva vem uma força muito grande contra a liberdade de eu assumir e ser o que eu sou. E aí a gente tem falado que nós estamos vivendo nesse tempo como se nós estivéssemos na Babilônia, como Daniel e os seus amigos estavam na Babilônia, deixaram Judá, as leis de Deus não eram mais a lei da sociedade, os valores do reino de Deus já não eram mais os valores da sociedade que eles viviam, porque eles estavam agora na Babilônia, e na Babilônia era uma situação totalmente diferente, porque Deus não era Deus da nação babilônica. Então, a gente começa a perceber alguns comportamentos que causam em nós estranheza. Começamos a perceber alguma legislação que causa em nós reação negativa. E a gente começa a se sentir não mais desse mundo. Mas a verdade é que nós não somos desse mundo. Jesus já disse que nós somos forasteiros aqui. Nós somos do reino lá dos céus. Então a gente não tem nada que se escandalizar, perder a paciência com as pessoas, perder o amor para com as pessoas. Pessoas que se sentem, inclusive, diferentes, precisam chegar perto de nós e perceber que são amadas por nós. Até aquelas que muitas vezes nos hostilizam, aquelas que muitas vezes nos fazem mal, que nos julgam, que nos condenam por falar da palavra de Deus, da verdade, elas precisam serem amadas, porque em um determinado momento elas precisarão experimentar o amor de Deus. Então, o grande desafio de sermos cristãos no século XXI é equilibrar essas coisas. Então, nós falamos sobre a necessidade de assumirmos a nossa identidade como cristãos. Quem é cristão verdadeiro precisa viver como cristão verdadeiro.
Não tem nada que aceitar o que a sociedade impõe sobre ele. A tentativa de mudar o nome deles. Tentaram mudar o nome de Daniel para Beltesazar. Ele não aceitou. Eu sou Daniel. Depois a gente viu a necessidade de acessarmos os recursos que Deus deixou disponível para nós. Em momentos difíceis, nós precisamos de sabedoria. E esse recurso está disponível. A Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente. Nós precisamos acessar o poder de Deus em oração. Precisamos desfrutar da comunhão, da presença dos irmãos. E hoje pela manhã começamos a ver um valor interessante, que é ganhar perdendo. Perdendo para ganhar. E a Bíblia diz, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Não tem como você ganhar na sociedade do nosso tempo e ganhar no reino de Deus. É incompatível. Para você ganhar no mundo secularizado lá fora, você vai perder no reino de Deus. Para você ganhar no mundo presente, no aqui e agora, você pode perder a sua eternidade. Aquele que quiser salvar a sua vida, precisa perder para este mundo. E isso é fácil de ouvir, isso é fácil de falar, isso é fácil inclusive de pregar. Tem muitas coisas que a gente vive na teoria e na hora de viver é difícil. Fico imaginando se agora entrasse aqui um pilotão de extermínio, altamente, fortemente armado, e dissesse o seguinte, só vai ficar aqui quem continuar afirmando que Jesus Cristo é Senhor, porque os que ficarem aqui nós vamos exterminar. Nós vamos mandá-los se encontrar com Jesus agora. Quem quiser ganhar sua vida, saia. Vou dar 5 minutos para isso. Eu não sei como é que seria a cena aqui. De terror? De terror, porque se saísse todo mundo seria vergonhoso. Espero que o pastor não seja o primeiro a sair correndo. E se todos ficarem, será uma cena de terror. Porque humanamente as mídias, as manchetes iam dizer, igreja em Curitiba é metralhada. Mas seria uma das coisas mais lindas, Beth. Oh, que coisa maravilhosa. A gente ia para o céu todo mundo junto. Quando a gente levasse um tiro aqui, caísse, Jesus, o que você está fazendo aqui? Ô, Beth, você veio também? Não sabia que você ia vir, não. Eu estou brincando com algo muito sério, mas é muito sério. Só que a gente vive esse tipo de pressão não com a nossa vida, com uma metralhadora ou com um objeto de tirar a vida, de violência. Nós vivemos essa realidade assim, negue aquilo que você aprendeu. Negue aquilo que você tem ouvido. Aquilo que está na Bíblia é coisa do passado, isso não existe mais. A tentativa hoje é fazer-nos negar os valores do reino de Deus dentro da igreja. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja trabalhando a favor do inimigo. Tem gente dentro da igreja querendo desconstruir a verdade revelada de Deus. Hoje pela manhã o pastor Antônio falou na lição de um pastor que disse que a Bíblia precisava ser adequada aos valores do novo tempo. Só que a Bíblia diz que ai de quem tirar ou colocar um tio. Não podemos mexer na revelação de Deus. A revelação de Deus vem sendo verdade ao longo dos anos e continuará sendo verdade eternamente. Ah, mas colocam dúvida na minha cabeça.
A experiência de hoje, Daniel capítulo 3, versículo 15 e 18, diz assim: eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar, sim. Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nós somos tentados a adorar a estátua de ouro em momentos difíceis. Nós, por exemplo, que vivemos numa sociedade de sincretismo, de mistura, alguém me convida para um culto ecumênico. Pastor Ilquias, gostaria que o senhor desse uma palavra no culto ecumênico. Falei, quais são as outras religiões presentes? Aí, quando cito uma religião não cristã, eu digo, olha, eu gostaria de esclarecer aqui alguns termos. Existe culto ecumênico e ato ecumênico. O culto ecumênico significa que eu vou cultuar os deuses das religiões presentes. A religião não cristã vai cultuar o Cristo. A religião cristã vai cultuar o Buda, a reencarnação, as boas obras, a outras entidades. Então, como neste episódio existem religiões não cristãs, eu queria fazer duas sugestões. A primeira, que mude o nome de culto ecumênico para ato ecumênico. Se for um ato ecumênico, eu irei. Mas se for um culto ecumênico, eu não poderei ir. Ah, não conhecia esse conceito. Falei, isso é um conceito politicamente correto. Ah, muito bem. Segunda coisa é que divulgue como ato ecumênico. E aí eu não tenho nenhuma dificuldade de participar de ato ecumênico, que é um ato, uma formatura. Eu preguei na formatura de uma irmã aqui da igreja, e ela disse, você nem se lembra que pregou na minha formatura? Lembro, sim, foi numa igreja católica ali, perto do estádio do Coxa. Preguei ali, tinha um padre muito gentil, participou comigo. Foi um ato ecumênico maravilhoso. Mas, às vezes, sem querer, a gente é levado a cultuar. Eu estava assistindo um seriado, e eu estou tentando aprender inglês, e a melhor maneira de se aprender inglês é você ouvir e ler inglês. Então, tem uma série que eu já vi toda ela em português, agora estou vendo toda ela em inglês. Quero confessar uma coisa para vocês, não entendo nada. No final da série, vou entender alguma coisa. Mas tem uma cena que uma filha de pastor, neta de pastor, faz uma cheirada de uma carreira. E aí oferece para sua prima, que está chegando agora. Mas ela não oferece dizendo, olha, isso aqui é cocaína. Você quer dar uma cheiradinha? Conversando sobre as coisas da família, sobre as situações difíceis da família, ela, uma menina de 13 anos, dá uma cheirada, prepara a carreira e simplesmente diz para a outra, agora é sua vez. A outra está chegando, ela simplesmente nem pensa duas vezes, faz a cheiradinha. E ali nós estamos com pessoas sendo introduzidas na drogadição, que tem causado violência no mundo inteiro. Recentemente, o Supremo Tribunal começou a votação sobre a descriminalização das drogas, com dois objetivos.
O primeiro, deixar as pessoas fazerem com suas vidas o que elas quiserem, mas não levam em conta as vidas que serão tiradas por causa disso. As vidas que serão escravizadas por causa disso. E começam a defender para a sociedade a ideia de mais imposto. Já que a gente não consegue conter o tráfico, vamos liberá-lo. Tirar a força do traficante, não sabendo ele que... Eles sabem, eles estão muito comprometidos com Nabucodonosor. Eles estão muito comprometidos com a Babilônia. E a gente às vezes entra na discussão sociologicamente, levando em conta as bases que nos foram impostas, sem fazer a reflexão da sabedoria, da graça. E quando a gente vê, nós estamos defendendo os valores do Nabucodonosor, muitas vezes dentro da igreja. Aqui estamos diante de uma cena complicada. A Babilônia cresceu majestosamente. A grande Babilônia domina esse tempo. É a maior e mais soberana cidade do mundo. Agora é a Babilônia. Não é mais Nova York. É a Babilônia. Não é mais Israel. É a Babilônia. Nabucodonosor era o homem embriagado pelo poder. Ele não se contentou apenas em ser rei, mas ele queria ser o maior da terra. Ele quer ser adorado. Ele quer ser Deus. E ele edifica uma estátua de ouro e ordena que todos os súditos o adorem. A vontade do rei era a lei absoluta nesse contexto. Ninguém podia recusar obedecer suas ordens. Mas a Bíblia diz que ele era um homem mau, truculento, sanguinário, vingativo. O poder dos tiranos e dos déspotas poderosos sempre encontram seus limites em pessoas fiéis a Deus. A pessoa truculenta, poderosa, quando chega diante de uma pessoa temente a Deus, o limite chegou ali. Quando as pessoas tentam impor sobre nós uma cultura anticristã, chega diante de um cristão verdadeiro, a cultura parou ali. O limite dessa truculência é a fidelidade a Deus. E eu já disse isso a algumas autoridades do alto escalão. Tem coisas que o nosso povo vai fazer sempre. Orar pelas autoridades, independente de quem seja elas. Obedecer às autoridades no que for no Senhor. O que diverge do Senhor, nós não obedeceremos. Ainda que sejamos negativados, cancelados, derrubados, condenados. Essa introdução desse sermão pode ser derrubada a qualquer momento. Porque algumas das coisas que eu falei aqui já são coisas que o YouTube não quer que permaneça no ar. E pode ser que daqui a pouco chegue ali uma viatura da Polícia Federal. E que o ministro do Supremo tenha me convidado para um encontro lá em Brasília. Eu vou em paz. E não pode nem me visitar, viu, Júnior? Não. Estou tentando visitar um pastor que foi preso, não consigo. Colônia de férias. É meu irmão que quer que eu vá para essa colônia de férias. Imagine você. Mas o limite da arrogância humana está diante de um crente fiel. Chegou aqui e parou. Você vai ter que adorar a estátua que eu criei. Não vou adorar. Se você não adorar, você vai morrer. Não vou adorar. Os 3 jovens hebreus provocaram uma nota dissonante no meio daquela sinfonia de servidão de um dirigente déspota.
ele se recusa a pecar. Eles são ameaçados, destoam da multidão. A verdade, ela é inegociável. Não vendem a consciência. Preferem a morte do que a infidelidade a Deus. Mas tem muita gente preferindo o amar-se a si mesmo do que ser fiel a Deus. Estão prontos a morrer, mas não querem pecar. Nesse episódio, queremos aprender algumas lições importantes de quando perdemos para ganhar. Perdemos para ganhar quando a fidelidade a Deus é uma questão inegociável. A fidelidade a Deus, ela é inegociável. Muita coisa é negociável, mas a fidelidade a Deus não. Eu aprendi isso com muita clareza, já desde pequeno. Ser dizimista é uma fidelidade a Deus e isso é inegociável. Tem nada a ver com a igreja não precisa de dinheiro não, mas eu preciso da fidelidade de Deus. E como expressão da minha gratidão, eu sou fiel dizimista ao Senhor. Ponto final. É inegociável. Vocabulário adequado é inegociável. Eu chamava um pouco de palavrão quando era adolescente. Mas um dia, lendo a palavra de Deus, descobri que não pode sair da minha boca nenhuma palavra torpe. É inegociável. Determinadas coisas que a sociedade tenta impor sobre nós, dizendo que tudo isso é permitido, é inegociável diante do Senhor. Versículo 12. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Eles foram denunciados, foram entregados. Esses 3 jovens entendem que agradar a Deus é mais importante do que preservar suas próprias vidas. Eu e você precisamos entender que agradar a Deus é mais importante do que agradar a nós mesmos. Agradar ao nosso ego, ao nosso eu, ou pessoas outras quaisquer, que queiram nos induzir a fazer o que é diferente da vontade de Deus. Esses meninos estão dispostos a discordar de todos, ainda que isso significasse a morte. Estão dispostos a morrer, mas não querem pecar. Eles não eram produto do meio. Eles também não eram influenciados pelo meio. Eles estavam cercados de pessoas conformistas, mas eles tinham coragem para ser diferente. E eles não tinham ainda a instrução do apóstolo Paulo aos Romanos, dizendo, não vos conformeis a este mundo. Mesmo assim, eles não se conformavam com este mundo. E hoje há uma pressão para que a gente se conforme. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar para a fornalha, ou mesmo para a cova dos leões, ou para uma discriminação. Não brinca com ele não, porque ele é crente. Não jogue bola com ele não, porque ele é crente. Não vamos convidar ela não, ela é crente. E a gente então começa a querer fazer o que não devemos para ser incluídos ali. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar a ser rejeitados pelo grupo, ou sermos despedidos de uma empresa. Eu contei com muita alegria uma menina aqui na igreja que me ligou dizendo, pastor, o meu patrão quer que eu minta e eu decidi que eu vou ser fiel a Deus. Como é que eu digo para o meu patrão? E eu orientei, olha, você diz para ele o seguinte, olha, eu estou aqui para servir o senhor, mas eu não posso mentir em seu nome. Eu vou dizer para fulano que o senhor não pode atendê-lo, mas dizer que o senhor não está, eu não posso fazer. E ela então falou isso esperando ser demitida, ela foi promovida. Porque aí o chefe disse, essa é uma mulher fiel que vale a pena confiar. Não troca seus valores. Nosso compromisso não é com o sucesso, mas com a fidelidade a Deus.
Há muitas pessoas que conseguem o sucesso vendendo sua consciência, transigindo com os valores absolutos. Vocês querem ver uma coisa? Melhor formador musical para a sociedade é a igreja. Você pode ver muitos que estão na parada de sucesso, aprenderam a cantar ou tocar na igreja. Os maiores nomes aprenderam a tocar na igreja evangélica. Aí depois se vendem pelo sucesso lá fora. Se a gente vê a história de Cazuza, a história de Elvis Presley, Pepeu Gomes e outros nomes que eu estou um pouco desligado desse métier, dessa linha, começaram a cantar dentro da igreja. Whitney Houston. E poderia passar a noite toda citando nomes, que vai vindo novos nomes na minha mente. Do nosso tempo, hoje temos alguns, talvez, aí. Anitta, eu nem sei quem é, mas Anitta. Mas aprendeu a cantar na igreja. Em algum momento há uma pressão como essa. Sucesso, dinheiro, mídia, visualização, curtida. E aí eles deixam de adorar a Deus, passam a adorar a estátua de Nabucodonosor. Talvez o que seduz não seja o por todo, mas o momento de prazer. Coma, é gostoso comer. Ninguém está vendo. O pastor não está aqui. Mas Deus está. O mundo tem sua própria fornalha ardente à espera daqueles que não se conformam em adorar ídolos. É a fornalha de ser desprezado, de ser ridicularizado. Os que são fiéis a Deus são chamados de retrógrados. Para muitos crentes, a pressão parece irresistível, mas fidelidade é uma questão inegociável. A minha oração é que você saia daqui com esta decisão. A fidelidade a Deus é uma questão inegociável. Segundo lugar, muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha, inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. Versículo 25. Olha, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem se queimar, e o 4º homem se parece com o filho de deuses. Deus não livrou os seus servos da provação, mas Deus preservou-os na provação. Ele não impediu que os seus servos fossem amarrados, mas ele impediu que o fogo queimasse os seus servos. Muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. Hoje pela manhã eu falava e estava presente uma irmã que foi diagnosticada com um câncer. Nós estamos orando, está lutando com isso. E o câncer é uma palavra que nos amedronta. E câncer, a gente não sabe nunca a violência que ele traz. E eu dizia, hoje pregando para todo mundo, mas pensando nessa irmã, Deus muitas vezes não nos livra do câncer, mas está conosco enquanto passamos pelo câncer. Tem nada melhor do que isso. Hein, Jonas? Nada melhor do que isso. Está aí, já vai fazer 1 ano de tratamento. Hein, Dolores? 1 ano. Mas Deus presente. Vocês não estão sós. Deus com vocês está. Ele não nos livra do câncer, mas está conosco no câncer. Ele não nos livra do desemprego, mas está conosco no desemprego. Ele não nos livra muitas vezes das crises financeiras, mas Ele não deixa faltar o pão, faltar o essencial.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor Deus está acima de tudo e nada pode transtornar os planos de Deus. A inveja, o ódio dos acusadores, a ira e a arrogância do rei, as cordas dos algozes e as chamas do fogo, tudo está sob o controle de Deus. Vivemos em um mundo hostil. Somos atacados de todos os lados. Aí que entra, né? Abatidos, mas não desesperados. Era agora a hora de eu cantar a música. Mas eu não memorizei a letra, vamos ficar para depois. É nessa hora que a gente vai perceber que não existe nada que limite a ação de Deus. Muitas vezes Deus nos prova, nos leva para o deserto, nos coloca na fornalha, mas não nos abandona. Deus conosco está. Deus muitas vezes não nos livra dos problemas. Até mesmo porque se Deus nos livrasse do problema, a vida não teria sentido. Você vai celebrar o quê se você não sabe que tem problemas na vida? Se você não sabe que existe doença, você não ia zelar pela saúde. Se você não sabe que existe baixos, você não vai celebrar os altos. Eu quero viver só nas nuvens. Eu quero viver só no bem bom. E eu dizia para alguém essa semana que viver só lá em cima é morte. E essa pessoa estava passando por um quadro clínico complicado. Falei, você já viu a oscilação no medidor da UTI? A linha vai subindo e descendo, está tudo normal. Na hora que ela parar lá em cima, ela começa a apitar. Pi, 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 pi. Ou aqui embaixo. Então, problemas para nós é estímulo de vida. Vamos passar pelas lutas? Vamos. O Senhor está conosco. Vamos enfrentar as dificuldades? O Senhor está conosco. Então, Deus não nos livra muitas vezes dos problemas, mas Ele está conosco nos problemas. Quando passamos pelas águas, diz o texto, profecia bíblica, quando passamos pelas águas, Ele está conosco. Quando atravessamos os rios, Ele atravessa conosco. Quando passamos pelo fogo, as chamas não ardem sobre nós. Deus livrou os meninos da ameaça de serem consumidos, mas não livrou os meninos de estarem no fogo. Deus não livrou os meninos da ameaça de ir para a fornalha, mas os livrou na fornalha. Ser crente não é ser poupado dos problemas, das provações, das aflições, dos problemas financeiros, dos problemas de saúde, dos problemas familiares. Mas ser crente é experimentar o livramento de Deus nos problemas. Os jovens foram jogados na fornalha, mas um quarto homem apareceu. E aí nós chegamos na nossa terceira verdade. A primeira é que a fidelidade a Deus é uma questão inegociável. A segunda, muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Em terceiro lugar, quando todos os recursos da terra acabam, encontramos socorro no quarto homem. Quando tudo parece perdido, existe um quarto homem. Quando tudo parece difícil demais, existe o anjo do Senhor, o enviado do Senhor. Versículo 24. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, responderam eles. Versículo 25. Olhe, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados passeando no meio do fogo. Quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco na fornalha. Nós estamos
com um encontro marcado com o Senhor no meio da tribulação. Só temos duas escolhas: ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro da fornalha com Cristo. Não há meio termo, mas o lugar de calor irresistível é também um lugar de comunhão intensa com o Senhor. Nos momentos mais difíceis, Deus estava comigo. Quem já passou momentos assim sabe agora do que eu estou dizendo. Quem ainda não sabe vai passar por um momento muito difícil e vai perceber se você está sozinho ou se Deus está com você. Precisamos crer nisso. Não há fornalha ardente que consiga destruir o povo de Deus. Acabam se tornando o próprio meio para que Deus use, para preservar, para redefinir, para nos incentivar. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro na hora da aflição, na hora da dor, na hora da humilhação. Sempre vem o quarto homem. E às vezes a gente vê, às vezes a gente fala, às vezes a gente conversa com ele. Eu já ouvi uma história verdadeira de uma pessoa que ficou viúva. E viúva rica, gente, vocês sabem que não falta pretendente, né? Tem alguns caras aqui que não se cuidam, mas já fizeram a providência de deixar um seguro bom para a esposa. E eu digo, pode deixar que quando você morrer, eu vou fazer o culto fúnebre e já vou estar dizendo esse sim, esse não, esse sim, esse não. Porque a fila é grande para a viúva. Viúva bonita, com um grande seguro não falta pretendente. Tem alguns aqui que vivem assim, então cuidado. Cuidado, viúvo, vá cuidar da sua saúde, senão você perdeu o playboy, dançou. Aí disse que essa mulher ficou viúva e alguém tentava roubar essa mulher. Isso foi na década passada. E toda vez que o pessoal ficava de campana para roubar essa mulher, ela saía de casa com 2 rapazes altos e fortes. E os caras ficavam assim, essa mulher não anda sozinha, querendo roubar essa mulher. Até que um dia, um desses rapazes entra na igreja, porque a mulher saía, vinha para a igreja, vinha com outra pessoa. E esse cara entra na igreja, ao entrar na igreja, tem um encontro transformador com Jesus. Aquele malfeitor entrega a sua vida a Jesus, passa a ser uma nova criatura, e um determinado dia ele se toca que a mulher que ele queria roubar estava na igreja, mas a pessoa que via com ela não estava na igreja. E ela então, ele pergunta, irmã, lá atrás, eu sempre vi a irmã, andar por aí com uma pessoa nessa altura, nessa cor, etc. Onde é que anda aquela pessoa? Disse, não, eu sempre andei sozinha, meu filho. Então, Leila, esse negócio de querer casar de novo... talvez tenha aí um anjo bonitão do seu lado, que os homens não, né? Aí ele disse, eu sempre andei sozinha, pastor. Mas tinha um anjo do Senhor ali, protegendo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, e os guarda. Quando tememos ao Senhor, nós não estamos sós. Em que fornalha você está? Talvez você esteja na fornalha dos problemas conjugais. O amor está esfriando, as mágoas estão crescendo como um fogo. O diálogo está acabando. Sente que o seu casamento está amarrado, atado, atirado em uma fornalha acesa de dor e de lágrimas. O quarto homem pode hoje trazer livramento para você. Talvez você esteja na fornalha dos problemas financeiros. Situação amarga, noites mal dormidas, madrugadas de insônias, ansiedade, portas fechadas, desemprego, salário defasado, compromissos batendo à sua porta. O quarto homem pode trazer livramento. Ele é o dono do ouro
e Ele é o dono da prata. Talvez você esteja enfrentando a fornalha dos problemas espirituais. A sua vida devocional está doente. Acabou a alegria da intimidade com Deus. Cessou o coração fervoroso. A devoção a Deus acabou. A paixão pelas almas perdidas não existe mais. O quarto homem pode incendiar de novo o seu coração. Talvez você esteja enfrentando a fornalha dos problemas sentimentais. E aqui me parece ser a fornalha mais comum do tempo que vivemos. Você está com medo. Você está em pânico. Você está com medo da solidão. Você se sente abandonado. Medo de não ser aceito. Medo de tropeçar, de cair, de naufragar. Mas o quarto homem, ele pode livrar você hoje. Qual é a fornalha que você está vivendo? Muitos homens de Deus já estiveram na fornalha. Abraão no Moriá, Jacó no vale de Jaboque, José na prisão, Jó no monturo, Davi nos desertos, Daniel na cova dos leões, vamos ver a semana que vem, Pedro na prisão, no cárcere, João deportado na ilha de Pátimos. E eu poderia citar aqui aonde a fornalha de alguns de nós já nos levou. Mas eu também posso mostrar o quarto homem presente na vida de muitos de nós também. Todos esses, à semelhança dos 3 jovens hebreus, experimentaram a companhia do quarto homem. O quarto homem sempre vem ao nosso socorro. Quando os nossos recursos acabam, o quarto homem entra com a sua provisão. Quando somos abandonados, o quarto homem está presente para nos acolher. Quando estamos enfermos, o quarto homem está presente, nos consolando, nos socorrendo. Quando a família parece desmoronar, o quarto homem está junto. Quando tudo parece perdido, ele se manifesta salvadoramente. O Senhor está conosco. Quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, até os nossos inimigos precisam reconhecer que Deus é Deus. Interessante, versículo 28. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O homem que queria ser adorado diz: louvado seja o Deus desses meninos. Ele enviou seu anjo para livrar. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir e adorar a uma estátua. Deus os livrou. Versículo 30, fechando o capítulo. E a gente vai ler que é Nabucodonosor que promove, mas o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz que é Deus que promove. Deus nos promove quando saímos da fornalha. Versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Mas quem promoveu de fato foi Deus. Porque Nabucodonosor só decidiu promover. Por quê? Porque Deus era o quarto homem na fornalha. Eu quero convidar a equipe do louvor que venha para cá e eu quero concluir perguntando a você exatamente em que fornalha você está. Talvez você esteja na fornalha dos problemas conjugais. Esse é o momento de você dizer: olha Deus, eu estou na fornalha do meu problema conjugal.
O meu casamento precisa do Senhor. Talvez a fornalha que você esteja seja a fornalha das finanças. E você precisa de que Deus venha com graça e poder ser o quarto homem, equilibrando os seus gastos. Agora, se você não é dizimista, comece por aí, acertando sua vida com Deus. Talvez a fornalha que você esteja enfrentando seja a fornalha espiritual. Você tem vivido sua vida cristã de maneira rotineira. Deus está querendo que você experimente o poder do quarto homem na sua vida. Talvez a fornalha seja esses problemas sentimentais. Medo da solidão, do abandono, síndrome de pânico. Eu não sei em que fornalha você está, mas a exemplo do que vimos aqui, se você está em uma fornalha, perceba o quarto homem na fornalha. E aí eu queria que você pudesse responder essa palavra aí muito particular no seu coração. Aqueles meninos estavam no meio do fogo. Deus estava no meio do fogo com eles. E se você precisa ver o quarto homem na fornalha, eu queria que você colocasse sua vida na presença de Deus. Colocasse essa situação diante de Deus. E eu sei que esses problemas são muito sérios. Problemas conjugais são muito sérios. Enfermidade, muito sério. Situação financeira, muito sério. Frieza espiritual, muito sério. Por isso, essa oração que nós vamos fazer, eu vou pedir a você que pode se colocar de joelhos diante do Senhor. Se você não pode, fique sentado, não tem problema. Tem gente que tem dificuldade de dobrar os joelhos. Mas se você pode, coloque-se de joelho diante do Senhor. Pai querido, depois de ouvirmos uma mensagem tão profunda como essa, depois de percebermos, ó Deus, que o Senhor está conosco em qualquer situação. Aquilo que parecia ser o fim para Sadraque, Mesaque e Abednego, se transformou na presença poderosa do Senhor na vida deles, no meio deles. Pai, nós estamos de joelhos diante do Senhor, admitindo, ó Deus, que nós estamos sim em uma fornalha, mas nós queremos ver o Senhor na fornalha em que estamos. Queremos que o Senhor entre com a providência que o Senhor tem, que o Senhor disponha, ó Deus, da Tua presença poderosa. E que, ó Deus, o queimor do fogo não nos atinja, não nos abata. Aqui estamos nós, ó Deus, apresentando a fornalha da crise conjugal. Precisamos, ó Deus, da presença do Senhor em nosso casamento. Precisamos do Senhor, a presença do Senhor em nossa família. Alguns estão apresentando a fornalha, ó Deus, da crise financeira, dos problemas profissionais. Nós queremos a presença do Senhor conosco. Alguns estão apresentando aqui, ó Deus, a fornalha das crises espirituais. Precisamos da presença do Senhor, reanimando, acendendo a chama da fé. Aqui estamos nós, ó Deus. Alguns apresentando a fornalha da questão emocional, da depressão, do medo, do pânico. Que o quarto homem seja o Senhor em nossas vidas. Que cada um de nós, ó Deus, que de maneira simbólica se coloca de joelhos diante do Senhor. Alguns não puderam ajoelhar, dobrar os seus joelhos, mas estão dobrando o seu coração.
Eu quero pedir, assim como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego, esteja com o teu povo, em nome de Jesus. Quero pedir, Pai, que seja um dia significativo, que a nossa existência seja selada pela transformação, e que nós possamos nos lembrar que nós também já estivemos numa fornalha e o Senhor estava conosco ali. Em nome de Jesus. Amém. Amém.